Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa segunda-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E olha só, isso vai dar o que falar, hein? Mas um laudo feito pelo Vasco, o Vasco fez uma ressonância magnética no Léo Jardim, e esse laudo comprovou que o goleiro realmente estava lesionado no momento que pedia atendimento médico, negado pelo árbitro da partida de ontem. A gente vai falar sobre isso e olha só, já adianto aqui, na minha visão, Vasco e Léo Jardim tem que processar esse árbitro, tá? Tem que processar esse árbitro, ir para a justiça, ele tem que pagar pelo que ele fez ontem. A gente vai conversar sobre isso aqui nesse vídeo, a gente vai falar sobre a comissão de arbitragem, né, da CBF, que ontem a gente tinha informação que o árbitro seria punido. Hoje eles já estavam concordando com a decisão do árbitro, né? Enfim, depois a gente fala. Depois da vinheta a gente fala, vou dar uma respirada aqui, vai rodar a vinheta e a gente começa o nosso vídeo. Bora lá então, começando aqui mais um vídeo, vamos naquele pique, direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama, ainda repercutindo o que aconteceu ontem no estádio Beira-Rio. Foi histórico, né? O que aconteceu ontem foi a história do futebol sendo escrita. Porque a comissão de arbitragem da CBF analisou ali e avaliou como correta a atitude do árbitro, tá? A comissão de arbitragem da CBF considera que Flávio Rodrigues de Souza acertou na aplicação da regra nos cartões e, consequentemente, a expulsão de Léo Jardim, goleiro do Vasco. O jogador levou 2 amarelos, né? No intervalo de 14 minutos por retardar ali o início da partida. Então, segundo a comissão de arbitragem, o juiz acertou. Isso até vai de encontro com a informação de ontem à noite, né, que eu até coloquei no vídeo hoje da parte da manhã, que a CBF estudava o afastamento do árbitro a pedido do Vasco da Gama. Hoje a comissão de arbitragem, que é um protecionismo danado ali também, né, uma comissão de arbitragem que é feita ali por ex-árbitros que quando apitavam só faziam merda também e agora eles protegem os que fazem merda atualmente, né, um corporativismo danado. Então, se depender da comissão de arbitragem, a arbitragem brasileira nunca vai evoluir e todos os árbitros serão sempre protegidos ali por eles. Mas enfim, essa foi a análise da comissão de arbitragem e aí a gente pode cravar aqui. Se a comissão de arbitragem falou que o que aconteceu ontem foi correto, ontem o jogo no Beira-Rio foi um jogo histórico. Um jogo que tem que entrar para a história do futebol brasileiro. Porque pela primeira vez um juiz acertou. Flávio Rodrigues de Souza. Pela primeira vez, um árbitro acertou, então, porque a vida inteira todo mundo errou. Todo mundo errou, só o Flávio Rodrigues acertou. Ele tem que entrar para a história do futebol mundial. Só ele acertou. Todos os outros árbitros do mundo erram sempre, porque quando o goleiro pede atendimento médico, o árbitro sempre libera o atendimento médico. O senhor Flávio foi o único na história do futebol que negou e expulsou o goleiro. Então, a gente assiste futebol a vida inteira, a gente assiste errado. É o senhor Flávio Rodrigues de Souza que está certo e o futebol errou a vida inteira. Essa é a opinião da comissão de arbitragem, né? Patético, né? Patético, patético. Justificar isso é patético. A regra do futebol é clara. Se o goleiro pede atendimento médico, ele é o único jogador que o jogo tem que ser paralisado e o atendimento acontecer. Goleiro não juiz de futebol não é médico para definir se o goleiro está sentindo alguma coisa ou não. O médico vem e faz o atendimento e depois o juiz acrescenta nos acréscimos lá no final do jogo. Então a comissão de arbitragem está de brincadeira também, uma palhaçada, tá? Uma palhaçada o posicionamento deles. Bom, o Vasco, através do Carlos Amodeu, CEO, né, da SAF do Vasco, pediu o afastamento do árbitro, né? Carlos Amodeu foi até a CBF para protestar oficialmente contra a arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza. E o Vasco pediu ali o afastamento imediato, né, desse árbitro, e o Vasco está correto. E agora, meu amigo, vem a cereja do bolo, tá? Vem a cereja do bolo, porque o que o Léo Jardim estava fazendo ontem não era cera. E o árbitro não é médico para definir se ele estava machucado ou não, né?
e o Léo Jardim fez um exame de imagem no dia de hoje, fez uma ressonância magnética e mostrou uma contusão ali no local onde o Léo Jardim estava reclamando. O Vasco emitiu uma nota informando que o goleiro Léo Jardim foi submetido a um exame de ressonância magnética que identificou alterações contusionais recentes na junção costocondral do último arco costal esquerdo, com hematomas musculares profundos, medindo aproximadamente 3,1 por 2,3 centímetro. O atleta encontra-se em tratamento intensivo junto ao Departamento Médico do Vasco e a divulgação do laudo foi autorizada pelo atleta e também pelo médico responsável pelo exame. Tá na tela o exame para você? Eu vou ler aqui, ó. Ressonância magnética da bacia. Exame realizado em aparelho de alto campo com sequências multiplanares e em fase na região da crista ilíaca esquerda, onde foi posicionado o marcador cutâneo. Os seguintes aspectos foram observados. Observam-se, em correspondência ao marcador cutâneo, alterações contusionais recentes na junção do último arco costal esquerdo. Associa-se hematoma musculares em correspondência, notadamente profundos, medindo cerca de 3/1 por 2,3 centímetros. Enfim, ali tem mais um monte de coisa médica que eu não vou ficar lendo aqui também, que são vários termos que eu não vou entender nada e você também não vai entender nada, né? O médico foi o Luiz Fernando de Souza, que fez essa ressonância. Mas, resumindo, o exame de ressonância magnética comprovou uma lesão ali onde o Léo Jardim reclamava de dor. É por isso que árbitro não tem que definir se o goleiro tem ou não que receber atendimento médico. Quem define ali é o médico. Árbitro de futebol não é médico. O que o árbitro fez ontem foi um absurdo. E te digo mais, ele tem que ser processado pelo Vasco e pelo Léo Jardim. Ele tem que ser processado. Eu espero que o Vasco processe esse árbitro. Eu espero que o Léo Jardim também processe esse árbitro. Tem que processar ele por danos morais, porque coloca o Léo Jardim ali como um trapaceiro, de que estava querendo ganhar vantagem na situação e prejudica a imagem, né, do goleiro. Prejudica ele perante a torcida dele, ele perante a opinião pública. Então, o que o árbitro fez ontem, ele prejudicou a imagem do Léo Jardim, então cabe um danos morais. E aqui, vamos para a resenha? Vamos para a resenha? Tem que processar ele por omissão de socorro também. Taca-lhe um processo nele por omissão de socorro também, porque a lesão está comprovada por exame de imagem e o árbitro não deixou o atendimento médico chegar para analisar ali a situação do Léo Jardim. Então, é processo nele, não pode ficar assim não. Chega também do Vasco ser prejudicado e aceitar calado. Chega, o Vasco está agindo de forma correta. E chega também de torcedor do Vasco, que quando acontece pra gente, eu vejo um monte de torcedor, vê aqui nos comentários, vê nas minhas redes sociais, mas ele tava fazendo cera mesmo, tem que coibir a cera. Porra, o Vasco então é que vai servir de exemplo. Ninguém faz nada com goleiro de nenhum time no mundo. Aí faz no Vasco, tem um monte de bobo, que ainda fica, o juiz fez certo os cambal, pô. Fez certo os cambal. Prejudicou o Vasco, porque nenhum outro goleiro no Brasil vai ser expulso por isso. Só o goleiro do Vasco, que ainda tem vascaíno trouxa, que bate palma e acha que tá certo. Eu duvido que terá outro goleiro no Brasil expulso pelo mesmo motivo do Léo Jardim. Não terá. Foi só com o Vasco. É só com o Vasco que isso acontece. Ainda tem bobo que acha que tá certo ainda. Eu espero que o Vasco e o Léo Jardim metam um processo no árbitro de ontem. Vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu. Acho que todo vascaíno que é vascaíno tem um ritual. Eu, particularmente, tenho alguns. Eu sempre, quando entro no estádio, faço o sinal da cruz, sempre assim, 3 vezes, e beijo meu dedo 3 vezes. Eu estaciono no mesmo cara toda vez que eu venho de carro, na mesma rua, desde que eu comecei a vir de carro. Se eu vier no jogo com uma camisa e o Vasco perder, eu não venho mais ao estádio com essa camisa. Eu compro outra camisa. Conclusão, eu tenho 94 camisas do Vasco e contando. Venho praticamente todos os jogos em São Januário, Maracanã, já fui fora de casa, Arena MRV, estádio Rei Pelé, em Alagoas, já fui no Morumbi em pleno Dia dos Namorados com a minha namorada, venho sempre com meu pai, com a minha mãe, e uma história marcante pra mim foi ano passado, que depois de um ano, meu pai teve câncer, um ano depois eu vim com ele na semifinal da Copa do Brasil, Vasco Atlético Mineiro, infelizmente a gente saiu derrotado, mas pra mim foi um jogo muito marcante, que a gente tava junto, foi um jogo com uma atmosfera muito diferente, a torcida tava muito inflamada,
jornada e foi um jogo muito especial para mim e para minha família. Você se identificou com a minha história? Procure sempre uma empresa que se identifique com você. E a Viriato Corretora de Seguros é essa empresa. E no mês de agosto, nós da Viriato Corretora de Seguros teremos condições exclusivas para você, torcedor vascaíno.